Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Bom, vamos lá então, né? Coloquei para vocês o vídeo de exemplo, como sempre. Gosto de trazer esses vídeos porque ajuda mesmo para eu pensar no que eu vou refletir aqui com vocês, né? Existem temas que acabam sendo repetidos, outros que são novidades, mas o que é legal é que sempre fica alguma coisa, alguma coisa diferente, justamente até para eu não criar roteiro. Então eu assisto o vídeo, eu vou pensando, e solto aqui, ligo o microfone e começo a falar. e às vezes, né, o vídeo fica até mais interessante, né? Antes eu acreditava mais num aspecto de roteiro, mas hoje realmente eu vejo que desse modo fica uma coisa mais como uma conversa de fato, né? Então a gente viu alguma coisa, eu, você, que está aqui comentando comigo. Então no caso a gente viu esse vídeo de exemplo. E o que a gente pode pensar, né? Eu pensaria no seguinte. Eu fiz um vídeo recente, né? A respeito lá era a Isis Valverde. E ela estava dublando uma moça que tem um canal lá no TikTok, eu acho. E ela tem essa dublagem que ficou bem famosa, várias pessoas fizeram, né? Redublaram, onde a pessoa diz assim, né? Ah, o dia que você souber ali, né, perceber que você fica com quem quiser e ele fica apenas com quem ele consegue, sua autoestima vai lá pra cima, tá? Então, eu lembro desse vídeo pelo quê? Pelo seguinte. Primeira coisa, essa reflexão, né, que foi dublada e tal pela Isis Valverde, ela é uma mentira? Não. É claro que, assim como quando se é dito também, então e o cara casa com quem quiser, também não deixa de ser uma mentira. Toda essa dinâmica é baseada inteiramente no nível, tá? No nível que cada um, né, tem. Então, assim, não adianta você ter o que é chamado VSM, né? Não adianta você ter o VSM extremamente baixo e achar que vai ficar com qualquer um. Então uma mulher ali muito feia, né? Ela dificilmente ela vai ter acesso a caras extremamente destacados também, né? A gente sabe que uma mediana, né? Ela já começa a ter um poder nesse sentido muito mais elevado do que um homem mediano e até mesmo que um homem acima da média ali. Ela tem essa capacidade. Por quê? Porque faz parte do aspecto da própria natureza, vamos dizer assim, onde o que elas têm a oferecer nesse sentido é algo que o homem ele valoriza para esse aspecto, né? Ou seja, se existe alguém que está querendo fornecer, né, relação íntima ali, uma mulher que quer fornecer isso de maneira tranquila, fácil, o cara ele vai ter interesse. Então ficar com quem elas querem não é o mais difícil e realmente é poderoso. Agora, isso está ligado a uma autoestima? Aí há controvérsias, né? Porque assim, quando a gente pensa e analisa a respeito de autoestima, ela costuma estar ligada a um ponto onde você vai conquistar aquilo que é difícil, né? A conquista ela está ligada geralmente a uma coisa difícil, uma coisa complicada, né? De se obter. Então, boa parte das pessoas que falam a respeito de dinâmicas sociais, que falam a respeito de relações e tudo mais, elas costumam citar a ideia de valorizar a si, de entender o seu valor e tudo mais, né? Então, se formos analisar bem, uma pessoa que fornece o que ela teoricamente tem de valor de forma fácil, automaticamente ela desvaloriza a si própria. Então, a reflexão da moça do vídeo aí, de exemplo, que ela é linda e gostosa o suficiente para ver uma vez, mas não o bastante para ver mais vezes, esse o bastante é um aspecto justamente de eu não tenho valor suficiente para que o homem permaneça comigo, né? Para que a pessoa que eu tenho interesse permaneça ali ao meu lado, né? Ou seja, a conquista para elas está sim ligada não ao ficar. O ficar é óbvio, ela vai ter de repente um prazer ali momentâneo, um aspecto assim, né? Mas é o permanecer que elas têm realmente vontade, né? Então a gente fala que a vontade delas de transformar o alfa ter o alfa com traços de beta, aquela coisa toda. Pois é, tudo tá ligado a isso, a esse tipo de conquista, tá bom? Então não adianta muito, é óbvio que o poder é um poder interessante,
nas dinâmicas sociais atuais é um poder que parece ser até mais interessante a princípio, né? E eu consigo entender, né? Mas não é claramente tudo, né? Não é claramente, né, um sentido onde a maioria delas vai se sentir lá tão, com uma autoestima lá tão elevada assim por conta disso, né? Normalmente, eu vou falar aqui uma comparação, né? Imagina uma criança quando ela pede um presente de Natal e tal, ela fica naquela expectativa, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou? É um presente meio caro às vezes, sei lá, eu quero um videogame, sei lá. Aí o pai vai lá e compra o presente e no dia do Natal ele abre ali, fica todo contente e tudo mais. O que acontece geralmente com essas crianças? Quando elas conquistam isso de um modo fácil. Passa ali 1, 2 semanas, ela começa a enjoar, chega uma hora que tá lá, tá largado o presente, o brinquedo não serve mais, o videogame não é mais tão importante assim. Então a conquista, ela realmente está ligada ao esforço. Voltando até a comparação do videogame, se você joga no modo easy, você não sente real, né, a real adrenalina, né? Por isso que aqueles jogos, né, tipo aqueles jogos da From Software, eu acho, né, que são bem difíceis, complicados de você passar pelos chefões, aquela coisa toda, por que eles são tão desejados por muitos jogadores aí, né? Por conta justamente disso, da ideia do quanto é difícil para se obter, né? Então, no final das contas, o ser humano é assim. O ser humano, ele liga e se importa pelo aquilo que ele não pode ter, né? Então, ele quer aquilo que talvez ele não consiga. Muito foi dito, por exemplo, eu vi vídeos aí falando dos tal incel de Stasis e por aí vai, né? Então, existe uma dinâmica entre todos nós que está, sim, ligado àquilo que a gente não pode ter. Então, a mulher que ela é linda, que ela pode ficar com quem quiser, mas que nenhum homem decide permanecer, que os homens com ela tratam no aspecto leitado e ghost, que muito é falado aqui na comunidade, né? A gente sabe que é uma brincadeira, principalmente abordando os alfas, os sheds e por aí vai, que não é a maior parte dos homens não tem essa capacidade, né? Ou se tem, está executando em mulheres geralmente de nível bem abaixo do dele. Essa é a realidade, tá ok? Mas, ainda assim, quando acontece, os vídeos de exemplo, como o caso dessa pessoa aí, assim, não tô falando dela em específico, né? Mas vídeos como esses, a gente sabe que tá totalmente ligado a um perfil nesse sentido. Então, ser linda, ser gostoso o suficiente, tá? Geralmente não está tão ligado à permanência de um homem, a única e exclusivamente um aspecto, né? Principalmente um homem de alto valor, aquela coisa toda, ligado a um aspecto puramente físico, né? Estético. Tá? Por mais que o homem valorize muito isso, é o item talvez mais valorizado pelos homens, a estética, para permanência, né, eles precisam de um algo a mais. Precisam geralmente de um aspecto tanto de um histórico, comportamento, né? Principalmente o cara que se valoriza, né? Então esse cara ele vai em busca sim de uma parceira que não tenha lá tantas red flags como a gente aponta aqui e por aí vai, né? Então, assim, não há nada mais claro para mim do que realmente aquilo que a gente não pode ter ou que a gente tem dificuldade de obter é aquilo que a gente mais deseja, né? Então, é interessante ver que no fim, por mais que hoje o poder que elas têm realmente é algo, né, absurdamente discrepante do poder masculino, e eu até falei no vídeo, né, que a chave do relacionamento, que é a chave masculina, ela está praticamente inviabilizada, ela está praticamente colocada como um aspecto secundário, né? Se a gente for analisar no passado, antigamente, essa chave ela era mais óbvia, ela era mais clara e mais nítida. Hoje nem tanto, né? Mas ainda assim ela continua existindo, tá? Apenas ela está mais desbalanceada, ou seja, o VSM do cara lá e tal. E quando eu falo VSM, esse aspecto, né, de aparência, status, né, financeiro e tudo mais, esse aspecto acaba tendo uma relevância, creio eu, que ainda maior nos dias atuais, e por isso que muitos entendem essa dinâmica como até um coping, sendo que na verdade não é apenas o que está acontecendo é o desbalanceamento. Então você tem sempre que relacionar todos os itens citados na comunidade. Você não pode
Quando o cara tá falando de um tema, ele não consegue necessariamente falar dos outros 30 que a gente já falou anteriormente. Então, relacione todos os temas quando alguém estiver falando de um, para daí sim você pensar. Então, ó, tem sentido ou não tem, tá bom? Então, fica a dica para vocês aí sempre que for falado a respeito de algum assunto, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, essa minha reflexão a respeito do vídeo de exemplo. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.